E como tem sido o hábito durante as aulas, exercitar é importante. E ligações químicas não são exceções. Então vamos terminar ligações químicas parte 2 do módulo 3. Dito isso, vem comigo. As ligações covalentes, elas podem ser do tipo apolar ou polar. Mas antes é importante destrinchar essa linda figura, em que se a gente percebe, este átomo é completamente amarelado e este é branco. Esse X aqui representa a quantidade de elétrons que estão presentes na eletroesfera. E essa parte central, a massa. E se ainda não percebe, vou deixar aqui um card sobre o vídeo de atomística e as espécies químicas. O mesmo não acontece com este. Os seus elétrons na eletroesfera e a sua massa. Nós conseguimos perceber que ninguém doa nada. A formação deste entrelaçar-se, assim podemos dizer, indica o compartilhamento, em que ele tem 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, com este 7. À medida que ele acaba recebendo de modo compartilhado este eletrão, ele acaba tendo 8. O mesmo não acontece com estes. 2, 4, 6, 7, com este 8. Então, as ligações covalentes exigem que exista o compartilhamento de eletrões. E é esse compartilhamento de um átomo com outro átomo que permite a formação de moléculas. Então, nas ligações covalentes apolar, na fórmula de Lewis, nós conseguimos perceber essa estrutura aqui presente, em que nós temos 2, 4, 6, 7. À medida que a gente fizer esta ligação aqui, ela acaba tendo 7 com este 8. O mesmo não acontece com este. A ligação estrutural vai indicar a quantidade de vezes que elas vão se ligar. A quantidade de vezes que os átomos se ligam. Desta forma, uma vez. Em que cada ponta deste traço indica os eletrões que foram ligados. E na fórmula molecular, nós temos o famoso O2, que representa aquele gás que todo mundo já conhece, o famoso gás oxigênio. E é 2 por quê? Porque nós acabamos ligando 2 átomos de oxigênio que resultou numa molécula de O2. Este indivíduo não é o oxigênio, é na verdade a molécula de oxigênio. Isso porque as moléculas são anteriormente formadas pelos átomos. A ligação entre os eletrões de certos átomos originam a molécula deste mesmo átomo. E nas ligações polares, como já podemos ver, existem diferentes átomos, o que constitui agora carga. E é essa carga que chamamos de polar, em que o oxigênio tem 2 eletrões na sua última camada e o carbono tem 4. A partir do momento em que o oxigênio se liga a esses 2 átomos do carbono, ele acaba tendo 8. E o carbono que tem 4, para estar estável, ele precisa de mais 4. Ligando-se a esses 2, ele agora tem 6. Para ter 4, liga-se também a esses 2. Dessa forma, nós temos 4, com 4, 8 para o carbono, 2 para o oxigênio, transformando ele em um átomo estável, o mesmo acontecendo com este oxigênio. Desta feita, o carbono se ligou 2 vezes com esse oxigênio, daí o traço, em que já sabemos que cada ponta significa um eletrão, e 2 vezes com esse oxigênio, o que originou a molécula de CO2, o famoso dióxido de carbono. Desta senda, nós conseguimos identificar uma ligação covalente, em que ela exige o compartilhamento entre espécies, entre átomos não metálicos, podendo ser do tipo igual ou diferentes. Já as ligações iônicas envolvem íons, e esses íons, eles permitem que nós formamos partículas, espécies elétricas, em que nós vemos aqui o famoso sódio, ele possui um eletrão na sua última camada.
E já o cloro, ele possui 7. 2 mais 5 são 7. Para que este esteja estável, ele precisa perder este eletrão à medida que este ganha. O indivíduo que perde fica positivo, o que ganha fica negativo. Dessa forma, formam o famoso cloreto de sódio. Mas nem sempre as ligações químicas são do tipo 1 para 1. Eu perdi um eletrão, ele recebeu um eletrão e está todo mundo estável. Existe um caso especial, que seria do alumínio e o oxigênio. O alumínio, ele possui 3 eletrões na sua última camada, 3 mais 2. O oxigênio possui 6. Para que ele esteja estável, ele vai precisar de 2 e o alumínio vai precisar se desfazer desses. Isso porque as ligações iônicas envolvem um indivíduo metálico e outro não metálico. Mas já percebemos que esse vai se desfazer de 3, mas esse para ter 8 só precisa de mais 12. Então aqui não existe uma igualdade na distribuição desses eletrões perdidos e ganhados. Logo, existe aqui uma disparidade. Então ele vai transferir os seus eletrões e vai acontecer um caso bem interessante, em que temos o alumínio, a passar para o oxigênio, 3, 1, 2. Só que à medida que ele já passou esses 2 eletrões, o oxigênio já está estável. E por ele estar estável, ele já não admite mais nenhum eletrão. Caso contrário, ele ficaria desequilibrado, desestabilizado. Dessa forma, como nada se perde, é necessário que um outro oxigênio entre para receber este eletrão. Só que este oxigênio, recebendo este eletrão, ele fica com 7, não 8. Então é conveniente pôr um outro alumínio, que também tem 3. Vemos que este tem 8, este tem 8, porque recebeu 2 desse, esse recebeu um deste e outro deste, mas o alumínio não está estável, porque ele tem que libertar 3 e nesse momento só tem 2. Então acrescentamos um outro oxigênio que vai receber este e este. Dessa forma se forma o famoso alumínio, que está representado 2 vezes, e o oxigênio que está representado 3 vezes. Isso dá origem ao famoso óxido de alumínio. Mas isso é tema para outra aula. E não podemos deixar de mencionar as ligações metálicas, que eles não querem nenhum eletrão presente, em que acabam se libertando de todos esses, formando o famoso mar ou nuvem eletrônica, e eles, por não gostarem de eletrões, eles são livres. Assim como você também é livre para deixar o like na parte 2 de ligações químicas. Ei, se você está gostando desse tipo de conteúdos, curta e se inscreva no canal para não perder nada. Comente e compartilhe com os seus. Não morram, paz e amor e outras coisas mais das igrejas. E lembre-se, mesmo que não estão da aula, já foi dada.